Parte 2. Um coração inexperiente. Capítulo 1. Assim como Elizabeth, Grant era uma pessoa difícil de se esquecer. Era mais do que o fato de nossos passados terem se cruzado, mais do que o desenho do álamo branco, que com seu mistério me levou a descobrir a verdade sobre a linguagem das flores. Era algo no próprio Grant, no modo como levava as flores a sério, ou no tom de sua voz quando discutia sobre elas, ao mesmo tempo suplicante e contundente. Ele dera de ombros quando exprimi meus sentimentos pela morte de sua mãe, o que também me pareceu intrigante. Seu passado, com exceção dos momentos que eu havia testemunhado quando criança, era um mistério para mim. As garotas dos abrigos nunca se cansavam de relatar sua infância, e nas raras ocasiões em que eu encontrava alguém avesso a expor os detalhes de sua vida, me sentia aliviada. Mas com Grant era diferente. Depois de apenas uma noite, eu queria saber mais. Durante uma semana, acordei cedo e passei todo o horário de funcionamento da biblioteca comparando definições. Enchi meus bolsos de seixos que peguei em frente à casa de chá japonesa do Golden Gate Park, e eu os usei como peso de papel. Enfileirando dicionários em 2 mesas, abria todos eles na mesma letra e colocava as pedras sobre as beiradas das páginas, passando de um livro para outro, comparava os verbetes um a um. Sempre que encontrava definições conflitantes, imaginava debates longos e acalorados com Grant. De vez em quando eu o deixava ganhar. No sábado, cheguei ao mercado de flores antes de Renata. Entreguei a Grant o rascunho que havia criado, uma compilação de definições até a letra J, incluindo revisões que tinha feito na lista que tínhamos criado juntos. Quando Renata e eu voltamos à barraca de Grant 1 hora depois, ele ainda estava lendo o papel. Levantou a cabeça para observar Renata analisar suas rosas. Algum casamento hoje? Perguntou. Renata assentiu. 2, mas são pequenos. Um é da minha sobrinha mais velha, ela está se casando escondida. Mas me contou porque queria que eu lhe desse as flores. Renata revirou os olhos. Está me usando, a espertinha. O expediente vai ser curto, então? Perguntou Grant olhando para mim. Provavelmente. Do jeito que Vitória trabalha, respondeu ela, pretendo fechar a loja às 3. Grant embrulhou as rosas de Renata e lhe deu mais troco do que devia. Ela já não pechinchava mais com ele. Não precisava. Viramos as costas para ir embora. Até logo, disse ele enquanto nos afastávamos. Dei meia volta, lançando-lhe um olhar inquisidor. Ele ergueu 3 dedos. De repente, senti como se meus pulmões estivessem saturados. O galpão pareceu muito claro e com excesso de oxigênio, de um jeito nada natural. Concentrei-me em expirar, seguindo automaticamente as ordens de Renata. Só depois de já termos colocado tudo na caminhonete, me lembrei da promessa que fizera na semana anterior. Espere, falei, batendo a porta do veículo e deixando Renata dentro da cabine. Atravessei correndo o mercado procurando lilazes e rosas vermelhas. Grant tinha baldes cheios das duas, mas passei por ele sem erguer os olhos. No caminho de volta para a caminhonete, passei por ele outra vez. Protegendo meu rosto com o caulo de um lilás branco, espiei em sua direção. Ele ergueu 3 dedos novamente e abriu um sorriso tímido. Meu rosto estava quente, envergonhado. Torci para que ele não pensasse que as flores em meus braços eram para ele. Trabalhei o dia inteiro, atordoada pelo nervosismo. A porta se abria e se fechava e os clientes entravam e saíam, mas eu nem sequer erguia os olhos. À 1h30 da tarde, Renata tirou o cabelo de cima da minha testa. E quando levantei a cabeça, seus olhos estavam a poucos centímetros dos meus. Alô? Chamei você 3 vezes, disse ela. Tem uma cliente à espera. Peguei as rosas e os lilazes da câmara frigorífica e fui até a loja.
A mulher encarava a porta como se estivesse prestes a sair, com os ombros encurvados. Não me esqueci da senhora, falei quando a vi. Ela se virou. Eu me disse que você não esqueceria. Ela me observou trabalhar, arranjando os lilazes brancos em volta das rosas até o vermelho sumir. Passei ramos de alecrim, que, segundo descobri na biblioteca, além de lembranças, podiam significar compromisso, em volta das hastes como uma fita. O alecrim era jovem e maleável, e não se partiu quando o amarrei em um nó. Acrescentei uma fita branca para deixar o arranjo mais firme e embrulhei tudo com papel pardo. Primeiros sentimentos amorosos, amor verdadeiro e compromisso, falei, entregando-lhe as flores. Ela me deu $40. Fui à registradora pegar o troco, mas quando tornei a levantar a cabeça, ela já tinha ido embora. Quando voltei para a mesa de trabalho, Renata me examinou com um meio sorriso. O que você estava fazendo lá fora? Só estava dando às pessoas o que elas querem, respondi, revirando os olhos, como Renata tinha feito no dia em que nos conhecemos, quando ela estava parada na calçada com dúzias de tulipas fora de época. Seja lá o que for, concordou Renata, cortando uma fileira de espinhos afiados de uma rosa amarela. Uma rosa amarela para o casamento de sua sobrinha fugitiva e aproveitadora. Ciúme, infidelidade. A definição exata não importava muito neste caso, pensei. O resultado não era muito promissor. Terminei meu último arranjo e conferi as horas, 2h15. Vou só levar esses aqui para a caminhonete? Falei para a Renata, apanhando o máximo de vasos que conseguia carregar. Eles estavam cheios demais e a água transbordou, molhando minha blusa. Não se preocupe, disse ela. Grant está esperando na porta há 2 horas. Eu lhe disse que se queria ficar sentado ali, era melhor não espantar meus clientes e que, em troca, iria carregar os arranjos pesados. Ele topou? Ela assentiu e larguei os vasos. Colocando minha mochila nas costas, acenei para Renata, evitando seu olhar. Grant estava sentado na calçada, encostado no muro de tijolos, aquecido pelo sol. Ele se agitou quando saí, levantando-se com um salto. O que você está fazendo aqui? O tom de acusação em minha voz me surpreendeu. Queria levar você até minha fazenda. Discordo de algumas de suas definições e acho que você vai entender melhor se tiver as flores nas mãos. Sabe que sou péssimo para argumentar. Olhei para cima e para baixo da ladeira. Queria ir com Grant, mas estar com ele me deixava nervosa. Parecia algo ilícito. Não sei se a sensação era um vestígio do tempo que eu havia passado com Elizabeth, ou se aquilo era simplesmente próximo demais de um romance ou de uma amizade. 2 coisas que evitara a minha vida inteira. Sentei-me no meio-fio pensativa. Ótimo, disse ele, como se o fato de eu ter me sentado fosse um sim. Ele me estendeu as chaves do seu carro e apontou com a cabeça para o outro lado da rua. Se quiser, pode esperar lá dentro enquanto carrego as flores da Renata. Eu trouxe nosso almoço. Ao ouvir aquela palavra, superei minha relutância e aceitei as chaves. No caminhão havia um saco de papel branco sobre o banco do carona. Eu o peguei e subi na cabine. O caminhão estava cheio de restos de flores. Pedaços cortados de caules cobriam o chão e pétalas murchas se enfiavam no estofado. Eu me afundei no banco e abri o saco. Um sanduíche grosso feito com pão francês, peru, bacon, tomate e abacate com maionese. Dei uma mordida. Do outro lado da rua, Grant carregava vasos de 2 em 2 ladeira acima. Ele parou apenas uma vez no alto, olhando para o caminhão estacionado em que eu estava sentada. Então sorriu e perguntou: "Está gostoso?", de modo que eu pudesse ler seus lábios. Escondi o rosto atrás do sanduíche.